Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bora resolver mais um exercício. Esse é um exercício da FGV 2021. Uma esfera de pequenas dimensões e peso P é abandonada na borda de um hemisfério, como ilustra a figura, e passa a deslizar em seu interior com atrito desprezível. O módulo da força que o hemisfério exerce sobre a esfera, enquanto ela desliza em seu interior, varia com a posição ocupada por ela. Assim, o módulo da força vale no máximo quanto? Igual ao peso, 1,5 peso, 2 peso, 2,5 ou 3 peso, tá? Para resolver esse probleminha, eu vou ter que fazer a análise das forças, então vou desenhar as forças que atuam na esferinha, no lugar onde a força deve ser máxima. E aí vou entender o seguinte: onde que a pista tem que fazer mais força para segurar a pista, né? Eu digo o hemisfério, onde que ela tem que fazer mais força para segurar a bolinha? E aí te digo que é onde a bolinha tem a maior velocidade, tá? Então, se a bolinha tem pouca velocidade, a força de contato dela com a pista é pequena. Se ela tem muita velocidade, a força de contato dela é maior. E isso acontece ali no ponto de baixo, tá? No ponto mais baixo da trajetória. Então, eu vou desenhar o caminho da bolinha e quando ela passa aqui por baixo é onde ocorre a máxima força de contato possível, tá? É um probleminha de forças, então eu começo desenhando essas forças. A primeira força que vou desenhar é a força gravitacional, a força peso. Então, um vetor vertical para baixo para representar a força peso. E a força de contato, que é a força normal. E essa força é uma força vertical para cima, também aplicada sobre o corpo, ok? O que eu preciso entender aqui para resolver esse tipo de probleminha é o seguinte: como eu estou num hemisfério, por mais que não seja um movimento circular completo, é um pedaço de movimento circular, é um movimento curvilíneo e, portanto, tem uma força resultante do tipo centrípeta ali. E aí não é que tem uma nova força que é a força centrípeta. Esse par normal e peso compõe a força resultante centrípeta. E para que a força resultante seja centrípeta, ou seja, para que a resultante aponte aqui para o centro, eu preciso da condição que a força normal tem que ser maior do que a força peso. O módulo da força normal tem que ser maior que o módulo do peso, tá? Assim, na hora que eu fizer a resultante entre as duas, continua apontando no sentido ali do centro. Então, dito isso, eu vou escrever força resultante igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Nesse caso, como é uma força centrípeta, então força resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta também. A força resultante é a composição ali de normal com peso. Eu já vou escrever N menos P. Isso é massa vezes aceleração centrípeta. E aqui eu preciso lembrar que a aceleração centrípeta é calculada como módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva, tá? Que é o raio desse hemisfério. Esse exercício vai ser um exercício literal, tá bom? Agora, se eu substituo aqui e abro as formulinhas que eu posso abrir, eu sei o quê? Eu sei que peso, por exemplo, é calculado como produto da massa pela aceleração da gravidade. Mas eu não preciso fazer isso aqui. Por que eu não preciso fazer isso? Se eu for olhar ali nas alternativas, elas estão em função de P. Então eu vou dar um passinho para trás e vou deixar escrito peso aqui mesmo. O que eu vou fazer é do lado direito, no lugar de aceleração centrípeta, eu vou colocar V ao quadrado dividido por R, que é a expressãozinha para a aceleração centrípeta. Como eu quero a força de contato, né, então eu preciso usar um pouquinho de álgebra para isolar a força N, né, e aquele termo menos P que está aqui, eu vou levar ele para o segundo membro da equação, somando, e aí eu fico com mv quadrado dividido por R, mais esse P que estava no primeiro membro. Não tem mais o que eu fazer até aqui,
se eu não for agora fazer a análise da energia do problema. Isso é um clássico, tá? Muitas vezes quando nós estamos falando de um exercício que envolve um movimento circular, também envolve a análise de energias nesse problema. Então vou fazer isso agora, tá? Ele fala para que o atrito é desprezível. Isso significa dizer que a energia mecânica é conservada. Então eu vou escrever assim, ó, aqui no ponto A, ele já marcou para mim, ponto A e ponto B, tá? De onde saiu e onde chegou. Eu vou escrever então pela conservação da energia, pela conservação da energia, eu posso escrever que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Sempre lembrando que energia mecânica é sinônimo de energia total de qualquer sistema, tá? Eu tenho um costume de falar assim, a gente vai sempre fazer 3 perguntinhas, né? O corpo tem alguma altura em relação ao chão? Se sim, tem energia potencial gravitacional. O corpo tem velocidade? Se sim, tem energia cinética. E tem mola comprimida ou distendida? Se sim, tem energia do tipo potencial elástico. Vou fazer essa análise das 3 perguntinhas para cada um dos pontos, né? Então, olha no ponto A, que é o ponto lá em cima. Primeiro ele fala que essa esfera foi abandonada. Então aqui já está de graça a informação que a velocidade no ponto A é 0. Abandonado significa isso. Então não tem energia cinética lá no ponto A. Tem altura em relação ao chão? Agora eu preciso definir um referencial. É conveniente que eu defina o referencial de alturas aqui no ponto mais baixo. É como se eu estivesse falando para você que eu estou colocando o chão ali no ponto mais baixo, tá? E eu posso mudar esse referencial, não tem problema nenhum. Aí agora eu vou lá e escrevo então, não tem mola, então também não tem energia potencial elástica. Portanto, a energia mecânica no ponto A se resumiu somente à energia potencial gravitacional lá no ponto A. No ponto B, não tem mola, então não tem potencial elástica. Não tem altura, porque agora o ponto B está no plano que eu chamei de referência. Mas tem velocidade, porque a bolinha passa ali, ela desce acelerando naquele trecho, e aqui ela tem uma determinada velocidade, que eu não sei, nem preciso saber, tá? Não é a pergunta dele. Mas, se ela tem velocidade, eu posso afirmar então que tem energia cinética, e portanto toda energia mecânica do ponto B é energia na forma de energia cinética. O que eu vou fazer agora? Abrir cada uma dessas expressões, tá? Note o seguinte, tem uma manha para resolver esse probleminha, que aqui em cima, na expressão da força normal, aparece o termo módulo da velocidade ao quadrado. Aqui, quando eu for calcular a energia cinética, também vai aparecer velocidade ao quadrado, e é o que vai linkar as duas coisas, tá? Então, daqui eu posso escrever assim, ó, mg, altura do ponto A, isso é igual a m, velocidade no ponto B ao quadrado, dividido por 2. Como aqui nós estamos falando de um corpinho que existe, então a massa não é 0. Estou falando isso para não ter nenhum problema matemático. E aí eu posso simplificar os dois lados aqui. Tá? É o famoso corta-corta, né? Mas na verdade a gente está dividindo os dois lados pela massa. E aí o que me sobra é g vezes a altura do ponto A, isso igual a v no ponto B ao quadrado dividido por 2. Agora vamos dar uma melhorada nisso aqui, tá? Volta na figura. A altura do ponto A em relação ao plano que eu defini ali equivale ao raio desse círculo. E a outra coisa, a velocidade no ponto B é só v, que é a velocidade que eu chamei lá em cima, tá? Bom, sendo assim, eu posso escrever g vezes o raio, isso tem que ser igual a v quadrado dividido por 2. Lembrando que agora a sacada é isolar o v quadrado, porque aparece na expressão de cima e aparece na expressão de baixo. E aí isso aqui rola quando v quadrado é igual a 2gr.
Eu vou deixar do jeitinho que está aqui, 2GR. Vou recuperar minha expressão lá em cima, tá vendo? N igual a mv² sobre R mais P. E vou trabalhar com ela agora. Então, essa expressãozinha aqui, que eu descobri para o V², substituo lá na formulinha que eu encontrei para a força normal. E aí eu fico com... vou copiar primeiro, tá? Para ficar mais fácil. Normal era igual a mv² dividido por R mais P. Agora vai ficar que normal é igual a M. No lugar do V² eu coloco 2GR. Tudo isso dividido por R, que já estava lá, mais P. Note o seguinte, tem R em cima, R embaixo. E o que sobrou? Sobrou que força normal é igual a 2mg mais P. Agora você precisa reconhecer que m vezes g é peso também. E, portanto, a força normal é igual a 2P mais P. E, portanto, a força normal equivale ao triplo da força peso ali no ponto mais baixo. Tá? Isso dá para nós a alternativa E no probleminha. Beleza? Até a próxima.